Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui novamente reunidos, né? Para mais um Evangelho de Cristo. Boa noite também para os nossos irmãos que estão em casa, acompanhando pela rede social da Seara Reluz. Está mais aconchegante hoje, né? Com essa temperatura mais agradável para nós. Essa chuvinha. Eu aconselho vocês, sempre que nós tivermos essa chuva, às vezes com trovões e raios, abram as janelas e portas das suas casas, dos seus apartamentos, porque Deus é divino. Através da natureza, da chuva, dos raios e dos trovões, Ele manda para nós o ozônio, que entra no nosso lar sem nós percebermos e promove a limpeza que nós não enxergamos. Então não reclamemos, tá? Muito bem. Hoje nós vamos estudar. Eu não costumo falar palestra, né? Porque eu gosto sempre de fazer as minhas palestras em cima do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Sempre que eu faço um evangelho sobre esse tema, ou de algum estudo que eu participo, muitos perguntam, né, o que é ser perfeito. Uns acham que ser perfeito é estar com o corpo sarado para o verão, para o carnaval. Outros acham que é uma cirurgia plástica, tirar um pouquinho da barriguinha. Também, né? E sempre que me fazem essa pergunta, eu cito Santo Agostinho. Tem uma frase que está até na tela do meu celular, que ele nos fala: cuide do corpo como se fosse viver para sempre, mas cuide da alma como se fosse morrer amanhã. E é nessa preparação que nós vamos estar encaminhados para o plano espiritual. Então vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Nosso Pai Maior, que é o responsável por tudo. Por nosso irmão Jesus Cristo, que é o governador do nosso planeta. E por nossos irmãos de luz, que desde logo cedo prepararam a casa para nos receber. Vamos fazer isso através do Pai Nosso cantado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas,
teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Esse capítulo 17, aliás, todos os capítulos do Evangelho, é importante não só a leitura, mas também a reflexão sobre todos esses capítulos. A nossa casa oferece para vocês vários estudos, grupos de estudos do livro. Estamos nos livros de André Luiz. E para o final de julho, nós vamos ter aqui o curso de Aprendizes do Evangelho, que nós percebemos ainda que temos alguma dificuldade para interpretar e para entender as mensagens de Cristo, as mensagens de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vamos trabalhar hoje, falar sobre esse capítulo 17, que é Sede Perfeitos, ele tem o homem de bem, tem vários itens dentro deste capítulo, mas quando me foi solicitado para que fizesse o evangelho dessa noite, abri aleatoriamente e caiu nesse item 7, que é o dever. Eu tenho certeza que para alguns, para uma criança, um jovem, se nós vamos perguntar o que é dever, capaz de me responder que é um dever de escola, né? Ah, eu tenho dever de classe hoje, eu tenho dever disso. Se for perguntar para um trabalhador, ele vai dizer que são as obrigações que ele tem na empresa. Por que isso acontece? Precisamos entender mais do Evangelho e deixar um pouco de lado a vida material. E a vida material é que nós vamos deixar tudo que nós conquistamos aqui. Não levamos nada para o plano espiritual. E nós vemos que ultimamente nós, como espíritos encarnados, estamos levando muito em frente somente a parte material. Precisamos deixar isso um pouquinho de lado. Logicamente, sem abrir mão das nossas necessidades que precisam ser cumpridas. O dever é obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Não o dever que as profissões impõem na ordem dos sentimentos. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração eleva o homem, mas esse dever, onde começa? Onde termina? Começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade do vosso próximo e termina no limite que não gostarias que ver ultrapassado em relação a vós mesmos. É fazer ao próximo aquilo que nós desejaríamos que fosse feito para nós. Mas no mundo que nós vivemos, na disputa que nós vivemos, na ganância que nós vivemos por coisas materiais, saímos atropelando, não respeitamos. Tiramos vantagens sem analisar a quem nós estamos prejudicando diante daquela nossa atitude. É importante que nós refletimos sobre isso.
Essas palavras não são palavras minhas. Se vocês olharem lá nesse item 7 do Evangelho, é o que está escrito lá. E que nos leva à reflexão. Deus criou os homens iguais para a dor. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue o mal que podes fazer. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus. Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece flexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo da sua própria causa. Nesse trecho da leitura, podemos tirar a conclusão e podemos constatar realmente isso, que a dor é igual para todo mundo. Da perda de um filho é igual para o rico e para o menos favorecido. A perda de um pai e de uma mãe é igual para um rico e para o menos favorecido. É aí que Deus quer nos alertar para o nosso comportamento aqui. As alegrias materiais nem sempre representam a alegria, o sentimento de satisfação que nós precisamos e que nós necessitamos. Quando falamos em dever, logo pensamos nas obrigações do dia a dia, no trabalho, na educação dos filhos, na rotina. O Evangelho não está tratando desse assunto. Ele nos fala do dever para com nós mesmos, do crescimento moral, do equilíbrio e a paz. É o dever moral que nos leva à evolução espiritual, na reconstrução de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos objetivos espirituais. A doutrina espírita nos traz a visão da imortalidade. Nunca deixaremos de existir como espírito. E nossa passagem por aqui nada mais é do que uma sala de aula, onde vamos aprender a trabalhar nossos defeitos, resgatar nossos erros, corrigir nossas imperfeições, aprender o amor, o perdão e a caridade. A morada que encontraremos no plano espiritual será aquela que construímos quando encarnados. A lei da afinidade e da atração nos levarão para onde estamos sintonizados, de acordo com as boas ou más coisas que praticamos. A mensagem que tem nesse texto é que nós estamos nessa encarnação como se tivéssemos um ano letivo. Porque quantas encarnações nós temos para podermos atingir a evolução espiritual? Então nós estamos nessa encarnação todos os dias numa sala de aula, tentando aprender, tentando aplicar lá fora o que nós aprendemos aqui dentro. Mas é muito difícil. Muitos dizem que ser espírita dentro de uma casa espírita é fácil. Quero ver lá fora. Parece que quando nós saímos lá do portão para fora, nós chamamos todos os obsessores de volta. E eles que nos remetem, nos encaminham de novo para os prazeres da matéria e os prazeres da carne. Nós estamos, na nossa encarnação, é a melhor das encarnações. E o que nós vamos levar para o plano espiritual é o que nós construímos aqui de moral, de amor ao próximo, de caridade. Não vamos levar nada. A nossa jornada evolutiva, quando encarnado, é que vai determinar a morada no plano espiritual. Jesus, quando diz, na casa de meu pai há muitas moradas,
são as que foram construídas por nós. O que criamos e construímos nesse plano não levará para um lugar mais ou menos evoluído. Deus nos deu livre-arbítrio, e é um poder que Deus dá à criatura, onde só ela escolhe o que deve e o que não deve fazer. Ele não interfere somente nos... Nós escolhemos o que queremos. Na dúvida, temos sempre ao nosso lado o nosso mentor espiritual. Somos os únicos construtores das nossas vidas. Isso não exime da responsabilidade e a lei da causa e efeito. Nos pede uma vida reta. Nós escolhemos, nós temos aqui o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós queremos quando partimos para a pátria espiritual. Eu sempre conto uma historinha muito simples, de uma senhora muito rica, em 1890 e pouco, fazendeira rica, mas que era uma carrasca com relação aos seus subordinados. Só que um dia ela morreu. Chegando no plano espiritual, recebida pelos mentores, não foi no nosso lar que ela recebeu, e ela perguntou: quero saber onde fica a casa que eu vou residir daqui para frente. O mentor primeiro falou assim: vamos ver onde estão os seus funcionários, ex-funcionários desencarnados. Ah, então eu quero ver a casa do Zezinho, meu jardineiro. Ele estava num palácio, uma casa muito linda. E da Maria, minha cozinheira, estava na casa muito bonita também. Isso foi. Quando chegou na dela, era um barraco de lona. Ela falou: mas como pode os meus funcionários estarem numa condição melhor que a minha? O mentor espiritual disse: é que aqui nós construímos a sua próxima morada com os materiais que você manda com as suas ações quando encarnados. Vê que nesses 2 ou 3 slides que nós falamos antes, fala sobre fazer ao próximo o que você desejaria que fosse feito para você. Quantas vezes, por um estado de nervosismo, nós acabamos prejudicando, respondendo mal a um filho, a uma esposa, a um parente. Isso não é bom. Fora aqueles que prejudicam, literalmente por vantagens financeiras, aqueles que ele tem como subordinados. Nosso dever é estudar e praticar o Evangelho. Tem uma frase importante na doutrina espírita que define bem quando fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em vencer suas más tendências. Eu coloquei aqui também a doutrina cristã. O que Cristo diz? Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço a que ele emprega em vencer as suas más tendências. É aquele que, dentro da sua consciência, reconhece que errou, que precisa reparar os seus erros. Nosso dever é construir um homem de bem, mas quando formos embora dessa escola, irmos para a casa que estamos construindo agora nessa vida, conquistando conhecimento, virtudes, caridade, amor, perdão, paciência e tolerância. Não existe uma criatura que não precise trabalhar a si mesma. Essa escola, nossa reencarnação é para isso, escola chamada Planeta Terra. Necessitamos resgatar mazelas do passado, agradecer a Deus a todo instante, cada problema que a vida nos coloca, aceitando, resignando. A doutrina espírita fala aqui, até 70% do que passa em nossa mente é influência espiritual, negativa ou positiva. Se descobrirmos que os nossos amigos gostam de droga, álcool, pornografias, e sintonizarmos com eles, a culpa é deles ou nossa. O livre-arbítrio nos dá o direito de escolha.
Deus nos ama tanto que Ele respeita nossas decisões, mesmo estando erradas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde vamos nos arrepender e voltar a percorrer o bom caminho. Todos nós temos nosso mentor espiritual. Uns falam anjo da guarda, outros falam protetor espiritual. Ele está 100% do tempo do nosso lado, inclusive quando estamos em desdobramento, dormindo em desdobramento. Ele está sempre nos intuindo com bons comportamentos, amor, caridade, perdão. Mas quando nós estamos num meio que nós somos obsediados pelo ambiente que nós estamos, como ele fala aqui, de droga, de jogos, de fumo e outras coisas mais, nós acabamos sendo envolvidos. Isso, nosso mentor se afasta, ele não vai embora. Ele espera até o momento que nós possamos nos arrepender e retomar o caminho da jornada evolutiva. Mas nem sempre isso acontece na encarnação. E o que acontece? Quando nós partimos para o plano espiritual, nós somos atraídos pelos mesmos espíritos com os quais nós convivemos aqui durante a nossa encarnação. Nós somos atraídos pela energia com as quais nós vivemos, participamos, somos atraídos por ela. Somos espíritos na matéria. Estamos no mundo material, cujo objetivo é a construção da evolução espiritual. Enquanto buscamos nas coisas materiais a felicidade, vamos sofrer porque a felicidade não é deste mundo. Essa tela nos remete a servir a Deus e a Mamon, né? Todo mundo sabe dessa parte do Evangelho. Teve um caso que virou até um filme, de um casal que estudaram junto numa faculdade. Quando se formaram, resolveram casar, mas fizeram um pacto de acumular riquezas. Não vamos ter filho, porque filho custa muito. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esqueceram até da vida de marido e mulher. Só a vida social. Isso foi evoluindo. Cada vez o casal mais distante, festas, bebidas, e os atritos foram se acentuando, as brigas foram se acentuando, o casal já não se dava tão bem. Num determinado dia, eles tinham uma recepção na casa deles, vários e vários amigos vieram para a casa deles, beberam muito, exageraram, e brigaram. Nessa briga, antes que partisse para a ofensa física, a moça disse: eu vou embora, vou voltar para a casa dos meus pais. O homem, simplesmente embriagado, foi dormir. Só que no dia seguinte, ele acordou, ele não entendeu onde ele estava. Mas não estou na minha casa, eu não estou no meu quarto. Ele abriu o olho para cima e encontrou a esposa. Onde eu estou? O que eu vim fazer aqui? Ela falou assim: olha, há muito tempo nossa relação não está tão boa. Ontem foi o máximo do que poderia acontecer. Mas nós tínhamos um pacto antes do nosso casamento, antes de chegarmos onde nós chegamos, com tudo isso que nós temos. E qual era o pacto? Que aquele que um dia resolvesse abandonar o casamento, só poderia levar uma coisa de tudo aquilo que eles tinham conseguido. Ela falou assim: e eu trouxe você para minha casa, porque você é a pessoa mais importante para mim. Os dois se abraçaram, choraram, fizeram uma reforma íntima, mudaram o rumo das suas vidas. Casaram, tiveram filhos. Já eram casados, tiveram 2 filhos e viveram muito felizes. Esses tiveram a chance de voltar,
de retomar o caminho da evolução espiritual. E eu tenho certeza que vocês, todos vocês aqui, sem exceção, conhecem algum caso de separação ou de problema em família, onde a parte financeira, a parte material foi a causa de tudo. Tem um caso que também está nos livros espíritas, um caso que Meimei relata, de uma passagem que a Meimei relata sobre um rei muito poderoso, obrigado a uma longa ausência, tomou de grande fortuna e entregou ao seu filho, com a incumbência de levantar uma grande casa. Para isso, o tesouro que ele deixava para o seu filho era mais do que suficiente, muito dinheiro. O jovem, muito egoísta, arquitetou o plano de enganar o próprio pai, de modo a gozar todos os prazeres imediatos da vida. Ao invés de metais raros para a casa, ele comprava latão. Ao invés de mármore, ele colocava madeira. Ao invés de pedra sólida, ele colocava terra batida. Desviou grande fortuna, que consumiu com seus amigos de farra. O rei retorna, encontra seu filho cansado e a casa simples. Mas como? Eu tinha dado uma fortuna para que ele fizesse uma bela casa. Dá ao filho a chave da casa e diz: a casa é para você, meu filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo respeitar o que você próprio escolheu. Essa é uma mensagem que nós iremos levar para as nossas casas, para nossas famílias. Nós temos acompanhado muitos e muitos casos da subtração de valores por parte de filhos, por problemas vários, que a gente sabe disso. E as famílias sofrem muito por situações diferentes dessa, mas o resultado final é esse. Essa história que nós, de Meimei, e a história que nós falamos ainda há pouco, poderia ser a nossa história. Deus nos dá uma vida para construirmos a moradia da nossa alma. Deus nos empresta a reencarnação, mas quase sempre gastamos o tesouro da existência em caprichos e ilusões. E acabamos com as nossas próprias culpas, apodrecidos pelo sofrimento. Mas aqueles que se consagram à bênção do dever, por mais áspero que seja, adquirem a paz, a tranquilidade e a alegria que o Supremo Senhor lhes reservou. O professor oferece ao aluno a oportunidade do saber, mas muitas vezes jogamos fora as oportunidades. O Evangelho nos ensina uma forma de vivermos melhor, mas só da obrigação que a sociedade impõe: a roupa, sapato, celular melhor, o celular ou o carro melhor, mas sim o dever de evoluir, como espírito de ser feliz na felicidade do nosso próximo, com amor, perdão e caridade. Eu coloquei a foto da nossa casa bendita, porque essa casa aqui que nos acolhe e nos ensina, como está fazendo aqui hoje. Porque quando eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo também. Porque na doutrina espírita é dito que o ouvido que precisa ouvir a mensagem do Evangelho é o que está mais próximo da boca, que está pronunciando as palavras. A melhor escola são as nossas encarnações. Aproveite o que Deus nos colocou. Aproveite o tempo de encarnação, de aprendizado que nós estamos aqui. Não deixa para o finalzinho, não. Vocês sabem aquela história da cesta de jabuticaba, né? Que a gente, no começo, quando nós nascemos, Deus nos coloca uma cesta cheia de jabuticaba para nós. Durante a juventude, a gente pega: essa está ruim, joga fora, não é isso? Essa está boa, tá verde, pequena, tal. Depois, quando nós chegamos acima dos 60 anos,
a gente come até a casca da jabuticaba para aproveitar os últimos minutos, que são o tempo que resta das nossas vidas. Nós sabemos que tem aqui pessoas mais idosas, temos mais jovens, e principalmente para vocês mais jovens, e para os pais, mães e avós que estão aqui. Leve essa mensagem. Vamos promover a reforma íntima, entender verdadeiramente qual é o dever que Deus nos coloca e nos ensinou no Evangelho desta noite. Vamos agradecer? Sentamos aí confortavelmente. Agradecer ao nosso Pai Maior pela noite de hoje, pela semana que se inicia, pelo momento que nós estamos atravessando após a Páscoa, onde refletimos muito sobre a vida, a morte e ressurreição de Cristo, e levar esse aprendizado. E agradecidos que nós estamos, vamos do fundo do nosso coração fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Tenham todos uma boa noite e um bom início de semana.